Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, ó, é a professora Lucimara Mota falando. E por mais que todos os meus vídeos eu digo a mesma coisa, que aqui é a professora Lucimara falando, é para aqueles que estão chegando agora e que não me conhecem. Então, se esse vídeo está chegando para você, eu estou me apresentando a você. É lógico que aqueles que me assistem sempre já sabem quem eu sou, né? Hoje, gente, é dia de contação de história. E eu vou contar para vocês uma história muito interessante. É incrível, gente, que todas as vezes que eu vou reler uma história que eu já conheço, mas que eu venho dar uma lida para vir contar para vocês, estudar ela para contar para vocês, eu descubro coisas incríveis, coisas que eu li, mas eu acabei não lembrava, ou não percebia, ou passou batido. Mas daí, com isso, eu acabo voltando a conhecer um pouquinho mais das escrituras. Então, eu estou aqui, ó, é infantil, né? Mas a leitura dela é muito rica, gente, de uma riqueza imensa. E hoje eu vou trazer para vocês a história dizendo a queda de Jerusalém. Diz assim, ó: o rei de Judá sobreviveu à invasão síria e permaneceu independente por muitos anos. Mas chegou o tempo quando os babilônios começaram o império deles. O rei Zedequias, ele era lembrado como um rei bom. Ele não era um rei ruim, ele era um rei bom. Ele tinha confiança que Deus o ajudaria a derrotar os sírios e acreditava que Deus havia garantido o sucesso a Judá. Seu filho e depois seus netos os seguirão o exemplo de Zedequias. Ele fizera altares para outros deuses estranhos. E daí, ele foi deixando entrar. De repente, Zedequias, ele começou a dizer, a pensar assim, os costumes dos outros também são bons, vamos deixar entrar aqui no reino, não tem problema nenhum, não vai fazer mal para ninguém. Só que, mal ele sabia que aquela porta que ele estava abrindo para outras pessoas e outros conhecimentos e outros costumes, mais para frente não ia ser visto com bons olhos. E vamos continuar. E eles fizeram altares a outros deuses e os adoraram, esquecendo-se da aliança que fizera com Deus desde lá, quando o povo foi tirado do Egito. E daí, o povo foi se esquecendo de Deus, foi se esquecendo dos costumes que era da nação deles. O bisneto de Zedequias, Josias, ele tinha apenas 8 anos quando se tornou rei. Imagina uma criança de 8 anos se tornando rei, no período em que ele gostaria de brincar. Você aí, ó, com 8 anos que gosta de soltar pipa, brincar na rua, de esconde-esconde, brincar de pega-pega, os meninos que adoram jogar futebol. Josias, com 8 anos, ele não pôde mais fazer essas coisas porque ele tinha responsabilidade. A partir desta data, desse período em que Josias, ele começou a ser rei, ele tornou-se rei porque o avô tinha morrido, o bisavô também, o pai também, e não tinha outra pessoa da família para ser rei. Então, Josias, com 8 anos, começou a reinar. E daí, olha só o que aconteceu. Quando ele foi passando-se o tempo, ele foi direcionado e organizado para que ele pudesse fazer as coisas certas. Quando ele era jovem, Josias ordenou que o templo fosse restaurado. E ele falou assim, vamos restaurar o templo, porque o templo está muito feinho, né?
vamos organizar as coisas. E um dia ele ordenou um mensageiro ao rumo do sacerdote para fazer o pagamento das pessoas que tinha já reformado o reino. Com essa reforma, Josias, ele descobriu o livro da lei e ele pediu para as pessoas trazerem para ele. Traga para mim que eu quero ver. O mensageiro voltou com um pesado rolo. O dinheiro foi pago como o Senhor pediu. O dinheiro foi pago como o Senhor pediu. Enquanto eu estava com o sumo sacerdote, ele me pediu para trazer isso para o Senhor. É alguma coisa que acabou de ser descoberta em todas essas confusões. Na realidade, nesse momento, eles estavam descobrindo o rolo. Não ainda. Josias ainda não estava pedindo porque ele não sabia desse rolo. E daí, de repente, o mensageiro leu o que estava escrito no rolo. Era uma cópia muito antiga da lei, do livro da lei. Enquanto ouvia, Josias ficou perturbado. Há tantas leis das quais eu não tinha conhecimento, disse ele. Por geração não temos feito o que Deus ordenou para o povo lá atrás. Ele enviou um mensageiro para pedir conselho a uma mulher sábia, uma profetisa chamada Uda. Essa profetisa, ela disse assim, que Deus vai punir Israel, que Deus iria punir Jerusalém. Ela disse assim, Uda disse assim, Deus vai punir Jerusalém, avisou ela. As pessoas não voltaram para a lei. Eles deixaram de lado a adoração a Deus. Então, por isso, Deus irá destruir o povo, porque o povo deixou de adorar a Deus, mas trouxe para si muitas coisas que eram de outros povos, costumes. Eles trouxeram a adoração a coisas que Deus não permitia, porque Deus, ele queria que as pessoas fossem felizes, mas que as pessoas nunca se esquecessem dele e lembrassem que ele é o Deus Todo-Poderoso deles. Era a única coisa que Deus queria. Deus não queria que as pessoas fossem arrogantes uma com a outra. Deus não queria que as pessoas desejassem algo que não era dele. Deus também não queria que as pessoas fossem ruins um com a outra. Então, o ordenamento de Deus era que as pessoas vivessem em paz, respeitando a Deus, respeitando as pessoas, amando o seu próximo. E desse jeito, o povo deixou de fazer isso. E não se esquecesse nunca, que Deus era o único Deus, que não existia outro Deus. E esses deuses pagãos começaram a entrar no meio do povo de Jerusalém. E daí, ele mostrou o quanto estava triste. Ele vai viver a sua vida em paz, porque ele não entendia, ele não estava entendendo o que é que Deus queria que ele fizesse, porque ainda ele era jovem, mas as pessoas que entenderiam dessa lei não estavam ali naquele momento, né? Porque o povo foi se desviando do conhecimento da lei. De repente, ele só leu, ele ficou triste porque ele percebeu que as pessoas não estavam vivendo aquilo que estava escrito naquele papel, mas ele não entendeu direito e ele foi viver a vida dele em paz. Procurou fazer alguma coisa. Ele convocou o povo e todos os sacerdotes para se reunirem no templo. Ali, eles leram em voz alta o livro que apresentava a lei feita há muito tempo entre Deus e o povo. Todos concordaram que toda a nação precisava endireitar os seus caminhos. Josias iniciou uma campanha zelosa, ordenou a destruição imediatamente de todos os altares, santuários que tinha sido construído para deuses estranhos
Ao descobrir que havia o símbolo de uma deusa estranha dentro do templo, Josias ficou horrorizado com isso. E no mesmo instante mandou queimar e jogar a cinza, mandou jogar no cemitério. Josias ordenou que o povo voltasse a celebrar a Páscoa, como estava descrito no livro da aliança. Então, eles tinham festas que eles tinham que fazer, períodos festivos que eles fariam e eles deixaram de fazer. Os reis que vieram depois de Josias eram bem menos cuidadosos do que ele. Como Josias já estava velho e morreu, os reinos que vieram depois de Josias eram bem menos cuidadosos do que ele. Eles não observavam a lei. Em observar a lei, eles eram menos cuidadosos. E eles que nem observavam a lei, as consequências vieram muito, porque o erro que eles fizeram de não observar a lei trouxe consequências que não eram boas para o povo e nem para a nação. Primeiro, o reino do Egito, nação que ficava ao sul, passou a atormentar o povo de Judá e exigir ricos presentes como tributo, mas o pior ainda estava por vir. O imperador da Babilônia, o reino de Nabucodonosor, já tinham derrotado os sírios. Agora eles queriam conquistar um império ainda maior. Quando eles chegaram a cerca, mais ou menos perto de Jerusalém, o homem que na época era rei se inclinou, ele se rendeu a Nabucodonosor. Nabucodonosor ordenou que eles fossem viver como prisioneiro na Babilônia. Também exigiu que os oficiais reais e os trabalhadores mais habilidosos fossem levados como exílios. Ele se apoderou de todos os utensílios de ouro do templo e o levou para o palácio para serem usados por eles. A paz poderia ter continuado, mas o rei que subiu ao trono depois de Josias rebelou-se contra Nabucodonosor. Então, quer dizer, até aquele período que Josias estava ali, Josias fez um acordo com esse povo para que eles deixassem Jerusalém em paz, deixasse o povo de Israel em paz. Mas não foi isso que aconteceu. Olha só o que aconteceu. O acordo garantiu um certo período de paz para Judá. A paz poderia ter continuado, mas o rei que subiu ao trono depois de Josias rebeliou-se contra Nabucodonosor. Em resposta, o exército babilônio veio e destruiu Jerusalém. Suas casas, o palácio real e o grande templo foram completamente queimados. Todas as pessoas, exceto o mais pobre, foram levados embora para a Babilônia. Então, quer dizer, os pobres foi deixado de lado, mas aqueles que tinham um pouquinho de dinheiro, né, da época, foi levado cativo. E olha aqui para vocês verem a situação, ó. O povo da Babilônia levando embora todos os pertences da nação de Israel. E daí, quanto à Arca da Aliança, ela foi levada ao templo no dia da destruição e nunca mais fora vista. Olha para você ver. O povo da Babilônia levou a Arca da Aliança e não foi mais vista a Arca da Aliança. Tudo isso porque lá atrás alguém deixou
de seguir os seus costumes, de fazer aquilo que os seus pais, os seus avós haviam ensinado. E falou assim: ah, é bobeira isso, vamos deixar de lado. Imagina, que é isso? Não tem nada a ver um pedacinho de fiozinho lá de outra nação entrar. Ah, um costume assim, a roupa deles são muito bonita. Deixa entrar, não tem problema. Ah, o brinquedinho, sabe, que as crianças brincam de outra nação, não tem problema entrar, né? Naquele período ali, tinha muita importância, tinha muito sim, porque o que significava? Significava que o povo de Deus estava deixando seus costumes para trás e seguindo costumes pagãos de outros povos, que não era para eles seguirem. E de repente a gente encontra e a gente vê, se depara com o que aconteceu com a história. Israel foi totalmente destruído justamente por falta de obediência. Aí, gente, olha aí como é importante a gente pensar naquelas histórias que os nossos avós trazem pra gente sobre a nossa família, sobre a nossa história. Nunca deixar elas morrerem. Passar para os nossos filhos passar para os filhos deles. E assim, a nossa história não pode morrer. Então, gente, estou eu aqui, ó, falando para vocês sobre a história do povo de Israel. Hoje é a nação lá, ó, é sobre Jerusalém, né? Aonde Jesus Cristo, um dos lugares onde Jesus Cristo caminhou, Jerusalém, né? E a gente vê o seguinte, que as coisas vão acontecendo e a gente não toma conhecimento disso. E depois que acontece algo ruim, aí as pessoas pensam: nossa, é verdade, não devemos nunca desistir da nossa história. Então, gente, ó, força aí, bora aí, tá, ó. Lembre-se que a história de vocês é importante, tá? Não deixa serem destruídas pela história de outros. Lembre que a sua história, ela é importante. Não deixa nunca cair por terra por causa da história de outros povos e de outras pessoas. A sua é importante, tá bom? Então, ó, lembre-se sempre que Deus Todo-Poderoso, Ele quer somente que nós nunca esquecemos dEle em adoração. Ele nunca quer que nós esqueçamos que Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente em nossas vidas a todo tempo. Deus é bom. Então, bora lá, gente. Bye bye pra vocês. Até a próxima contação de história. Beijão.